Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum e eu vou falar, através dessa aula, sobre o cálculo de subrredes e superredes usando número mágico. O número mágico foi criado, esse método do número mágico foi criado por Mark Khayat, que é um importante instrutor da Cisco. Mas nessa apresentação a gente desenvolveu outras abordagens e foi recheado de exercícios. Tá? O objetivo qual é? Calcular redes, subrredes, superredes, sem uso da matemática binária. Afinal de contas, nós temos 10 dedos, não é isso? Vamos lá. Primeiro, número mágico. O que vem a ser isso? O número mágico ele é obtido a partir da máscara ou do prefixo de rede. E ele pertence a um determinado octeto. Mas o que realmente é um número mágico? O número mágico ele tem uma relação muito forte com o tamanho da rede. O tamanho da rede aqui entendido como os endereços de host mais o endereço de rede e o de broadcast, o número desses endereços todos, tá? De uma determinada rede. Então, por exemplo, no quarto octeto, o número mágico é igualzinho ao tamanho da rede, a mesma coisa. Já no terceiro octeto, o número mágico, a gente obtém dividindo o tamanho da rede por 256. E assim por diante. Tá certo? E na prática, como é que a gente determina esse número mágico? É muito fácil. Se a gente tem a máscara de subredes, o que a gente faz com ela? Tá? A gente pega o primeiro octeto, que é diferente de 255, e pega 256 menos esse octeto diferente. Tá certo? Só isso. Vamos a alguns exemplos. Observem aqui. O primeiro octeto diferente de 255 é esse 0 aqui, nessa máscara. Logo, 256 menos 0, 256. Esse é o número mágico, que fica no quarto octeto. E 252? 252 também está no quarto octeto. 256 menos 252 dá 4. Tá? E 192? 192 está no terceiro octeto. 256 menos 192, 64 é o meu número mágico. Deem uma pausa na gravação, tentem obter os outros números mágicos. Vejam agora as respostas. Continuando. Um dos problemas assim que os alunos têm mais dúvida é ver como é que converte o prefixo de rede para a máscara de rede e vice-versa. Nós vamos ver que o número mágico vai ajudar e muito a gente fazer essa operação. Tá? Bom, considera primeiro os prefixos bem conhecidos. Barra 8, barra 16, barra 24. Vou adicionar aqui o barra 32 também para o quarto octeto. Tá? Cada um no seu octeto. Ok? E aí, você tem um prefixo e quer achar a máscara. O que você faz? Primeira coisa, você acha um número n. Que número n é esse? É o prefixo bem conhecido daquele octeto menos o prefixo. Certo? E aí o número mágico vai ser 2 elevado a n. Como nós já vimos, a máscara é 256 menos o número mágico. Acabou. Tá certo? Só isso. Vamos ver alguns exemplos? O barra 6. O barra 6 está no primeiro octeto. O prefixo bem conhecido do primeiro octeto é 8. 8 menos 6 dá 2. 2 elevado a 2 é 4. Esse é o número mágico. 256 menos 4, 252. Aonde? No primeiro octeto. Essa é a máscara. Observe os outros exemplos. Faça os outros exercícios. Observe as respostas. E o processo inverso, convertendo máscara em prefixo, como é que é feito? Bom, você pega o número mágico, e esse número mágico vai ser 256 menos o octeto diferente. Achou o número mágico. Esse número mágico é 2 elevado a algum número. Ache esse número. O prefixo vai ser o prefixo bem conhecido daquele octeto menos esse número n. Vamos ver um exemplo? Essa máscara, 255, 255, 255.240. O número mágico é 256 menos esse 240. 16.
Ocorre que 16 é 2 elevado a 4. Então, o número n é 4, no quarto octeto. Prefixo bem conhecido do quarto octeto, 32. 32 menos esse número 4, prefixo é barra 28. Observe os outros exemplos. Dê uma pausa na gravação. Observe os outros exemplos e faça os exercícios. Veja as respostas. Vamos para um outro problema, muito comum também, né? É dado um endereço IPv4 qualquer e pergunta para você, olha, esse endereço é de rede? É de host? É de broadcast? Identifique esse endereço para mim. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Com o número mágico isso fica muito fácil. Primeiro vamos ver se é de rede. Tá? Como é que o endereço IPv4 é de rede? Bom, primeira coisa, acha o número mágico a partir da máscara ou do prefixo. Nós já vimos como fazer isso. O octeto mágico é o número que fica no endereço IPv4 dado, só que na posição do octeto do número mágico. Tá certo? O endereço vai ser de rede se esse octeto mágico for divisível pelo número mágico. E os octetos da direita forem 0. Vamos ver alguns exemplos? Esse endereço dado aqui, 10.12.128.0. A máscara é 255.255.128.0. O octeto mágico é 128, que está nessa posição. E o número mágico é 256 menos 128, que é 128. Calhou de ser igual. 128 sobre 128 dá 1, ou seja, é divisível. Então, ele é sim um endereço de rede. Vamos ver mais um exemplo. 192.128.0.0. Máscara 255.192.00. 128 é o octeto mágico, está na posição desse 192. Número mágico 256 menos 192, 64. 128 é divisível por esse 64? Sim, então este é um endereço de rede. Faça os outros, dá uma pausa e faça os outros exercícios. Observe os resultados. Muito bem. Se o endereço IPv4 não for de rede, como é que a gente chega ao endereço de rede a partir dele? Tá? Bom, se ele não for um endereço de rede, pode acontecer duas coisas. Tá? Primeiro, que o octeto mágico é sim divisível, mas os octetos que estão à direita não são 0. Esse é o caso mais fácil, porque basta você zerar esses que não são 0 para você obter o endereço de rede. No caso mais geral, que o número que está em octeto mágico não é divisível pelo número mágico, você tem que achar o primeiro número que é sim divisível, mas que está abaixo dele. Tá certo? E zerar tudo que tiver à direita. Aí você obtém o endereço de rede. Vamos ver alguns exemplos. 10.12.130.12. Máscara 255.255.128.0. O número mágico é 128. 130 é divisível por 128? Não. Mas qual é o primeiro número que está abaixo dele que é divisível por 128? É o próprio 128. Então, o endereço de rede vai ser 10.12.128 e zera quem está à direita. Observe os outros exemplos. Dê uma pausa e faça esses outros exercícios aqui. Observe as respostas. Bom, agora só vai faltar, para resolver o problema como um todo, como é que a gente determina o endereço de broadcast. Isso é simples, porque a gente já aprendeu como a gente acha o endereço de rede. Né? O endereço de broadcast, como é que a gente acha? Soma o tamanho da rede, ó, o número mágico, soma o número mágico ao octeto mágico. E subtrai 1. O que estiver à direita do octeto mágico, bota 255. Só isso. Vamos ver como é que faz isso.
Por exemplo, esse aqui, 10.12.128.0. Nós já vimos que esse é um endereço de rede. Nós calculamos ele. Máscara, 255.128.0. O número mágico é 128. Então, vou pegar 128, somar esse 128, dá 256. Menos 1, 255. Completa com 255 quem está à direita. O outro, 10.64.0.0. Máscara 255.192.00, número mágico 64. Vou somar 64 a este 64. Vai dar quanto? 128. Menos 1, 127. Completa com 255 quem está à direita. Observe o outro exemplo. Dê uma pausa e faça os exercícios. Observe a resposta. Continuando. Agora vem o exercício integrado. Vamos ver o que a gente já aprendeu até agora, ok? Dados os endereços IPv4, determine o endereço de rede, o endereço de broadcast e os endereços de host. Está aqui o exercício. Dá uma pausa, faça os exercícios. Observe as respostas. Aqui são dados o host inicial e o host final. Os outros hosts são todos eles que estão entre esses dois, né? Muito bem. Um problema comum. Agora vamos partir para as sub-redes. Tá? Já sabemos tudo de rede. Agora vamos partir para a sub-rede. Problema comum. Tem uma rede, um bloco de endereços, você quer dividir em sub-redes iguais. É dado o número de redes desejada. Em quantos pedacinhos você quer dividir essa rede? Tá certo? Então, determine o endereço e máscara de cada sub-rede. O endereço da sub-rede e a máscara de sub-rede. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Vamos ver que o número mágico vai facilitar muito esse processo. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa de todas é calcular a máscara de cada uma dessas sub-redes. Tá certo? Vão ser todas iguais. Ok? O que eu faço? Aproximar para cima o número de sub-redes. Primeira coisa. Se ele te dá, eu quero dividir em 6. Não, 6 não é 2 elevado a n. Então, vou aproximar para cima, vou aproximar para 8. Tá certo? Ah, eu quero dividir em 30 sub-redes. Não, 30 não é 2 elevado a n. Eu aproximo para 32. E assim por diante. Tá? Então, isso vai ser. Primeira coisa é aproximar o número de rede de dados para 2 elevado a n. Segunda coisa, achar o número mágico da rede, que é dada, a rede grande. Né? Pego e calculo o número mágico das sub-redes, que é simplesmente dividir o número mágico da rede por 2 elevado a n. Né? Se o número mágico, por acaso, de sub-rede der menor do que 1, se o resultado dessa divisão for um valor menor do que 1, não pode. Tá? O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 256. Mas quando eu multiplico por 256, eu mudo de octeto. Eu vou um octeto para a direita. Ok? E aí a máscara vai ser o quê? Como sempre, 256 menos o número mágico de sub-rede. Vamos lá. Exemplo. Continuando. O cálculo dos endereços das sub-redes. Né? De posse da máscara, né? Vamos aos endereços agora. O primeiro endereço é igual ao endereço da rede dada. Isso daí é fácil. Só pegar o endereço. O próximo vai ser o primeiro mais o número mágico de sub-rede. Simples, né? O próximo vai ser o segundo mais o número mágico de sub-rede. E assim por diante. Eu vou somando o número mágico de sub-rede e vou achando todas as sub-redes até chegar ao final. Ok? Exemplo. 192.168.1.0/24 e eu quero dividir em 50 sub-redes. 50 não é 2 elevado a n. Eu aproximo para 64. Este sim é 2 elevado a n. Né? Pego o número mágico de sub-rede. Vai ser o quê? 256/24, né? Que é o número mágico do barra 24 é 256. 256 dividido por 64. Vai dar 4. Em qual octeto? No quarto octeto.
Então, qual vai ser a máscara? 255, 255, 255, ponto 252, que é 256 menos 4. Mais um exemplo. 172.16.10.128 barra 26. Eu tenho essa rede e quero dividir em 6 pedaços iguais. Certo? 6 não é 2 elevado a n. Eu aproximo para quanto? Para 8. 128, ou barra 26, desculpe, corresponde ao número mágico 64 no quarto octeto. 64 dividido por 8 dá 8. Então, esse é o número mágico de subrede. Logo, a máscara vai ser 256 menos 8. 255, 255, 255, 248. Observe o outro exemplo. Esse outro exemplo é importante, porque ele vai multiplicar por 256 e vai trocar de octeto. Faça os outros exercícios, dê uma pausa e faz os outros exercícios. Observe a resposta. Continuando. Bom, e os endereços das subredes? Como é que eles vão ficar? Né? Muito simples. A primeira subrede é igualzinha à rede. O número mágico de subrede não é 4? No quarto octeto? Se aqui era 0, a próxima vai ser 4, depois vai ser 8, depois vai ser 12, 16, assim por diante. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó. O segundo, não é aqui, não começa com 128 no quarto octeto? O número mágico de subrede não é 8? Então, 128 mais 8, 136 mais 8, 144 e assim por diante. Observe os outros exemplos. Continuando. Outro problema. Tudo bem, dividi uma rede em subredes iguais. Só que agora, em vez de ser dado o número de subredes, o que é dado é o número H de hosts em cada subrede. Certo? É o número de hosts que eu quero em cada subrede. De novo, determinar o endereço da subrede e a máscara de cada uma das subredes. Ok? Como é que isso é feito? Em primeiro lugar, primeiro de tudo, esse número H é o número de hosts, né? Eu tenho que incluir broadcast e rede. Então, eu vou somar 2. Ok? Depois, vou arredondar esse H mais 2 para 2 elevado a n, como de costume. Muito bem. Se por acaso o 2 elevado a n for maior do que 256, tá? Eu vou dividir por 256 e vou andar um octeto para a esquerda. Lembrando que o início fica sempre no quarto octeto, tá? Sempre eu começo no quarto. Se eu precisar ir dividindo, eu vou andando. Tá? O número mágico de subrede vai ser o quê? Vai ser o próprio 2 elevado a n. Tá? E a máscara? 256 menos o número mágico de subrede. Vamos ver alguns exemplos. Não, desculpe. Vamos agora como é que a gente calcula os endereços da subrede. Primeiro endereço, igual ao da rede. O segundo será o primeiro mais o número mágico, e assim por diante. Igualzinho ao outro, né? Vamos ver os exemplos aqui. Ó. Vamos lá. 192.168.10.0/24. Eu quero 20 hosts em cada uma das subredes. Tá certo? Somo 2, 22. 2 elevado a n mais próximo desse 22 acima dele, 32. Eu não precisei dividir por 256, então eu estou no quarto octeto. A máscara vai ser o quê? 224. 256 menos 32. Outro exemplo. 172.16.10.0/25. Ele quer 7 hosts. 7 mais 2, 9. 2 elevado a n mais próximo de 9 acima dele é 16. Eu estou no quarto octeto, porque eu não precisei dividir por 256. 255, 255, 255, 240. Por quê? 256 menos 16. 10.10.00/16. Agora eu quero 1000 hosts em cada uma das subredes. Somo 2, vai dar 1002. Primeiro número acima desse, que é 2 elevado a n, é 1024. Opa, deu maior que 256.
Vou ter que dividir por 256. Ao dividir por 256, eu passo a ficar no terceiro octeto. E aí o 2 elevado a n passa a ser 4. Ok? 256 menos 4, 252 no terceiro octeto. Observe o último exemplo. Ok? Também é uma maneira simples da gente calcular. Os endereços, bom, é só pegar o número mágico de subrede, colocar ao lado da rede dada, tá certo? A primeira subrede vai ser o 92.168.10.0/27, mais 32. 0 mais 32 dá 32, o outro vai dar 64, e assim por diante. Tá? Observe os outros exemplos. Bom, continuando. VLSM, o que vem a ser VLSM? É a gente dividir as subredes, mas as subredes com tamanhos de máscara diferentes. Não vou dividir mais aquele bloco grande em tamanhos iguais. A gente aprende, né, no CCNA que a gente utiliza isso para a gente usar de forma mais inteligente o bloco que a gente tem, porque o bloco de endereço custa dinheiro. Então, na hora de dividir, se você divide de maneira desigual, você vai poder aproveitar, desperdiçar menos endereços. Tá? Então, o que você tem? As redes agora não são divididas em pedaços iguais, tá certo? É dado um número de hosts em cada subrede. O problema pede, é dado isso no problema. O que ele pede? O endereço e a máscara de cada subrede. Vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Bom, na verdade, esse problema, a resolução dele é aplicar exatamente o método anterior, só que esse método é aplicado várias vezes. Tá? Bom, é só usar então repetidas vezes o que você já aprendeu para as subredes de tamanhos iguais. Tá? Só que a gente começa da maior, aquela que tem mais hosts, para a menor. E vai indo, vai calculando. Né? Vamos ver um exemplo. Né? Você tem a rede 192.168.1.0/24. Eu quero dividir ela em subredes, de forma a atender às seguintes necessidades. Primeira rede, 100. Rede B, 50. Rede C, 16. Rede D, 2. Vou começar por onde? Pela rede A. O que sobrar, eu vou para a rede B. O que sobrar, eu vou para a rede C. O que sobrar, eu vou para a rede D. Vamos ver como é que a gente faz isso com um número mágico. Primeiro, rede A não tem 100 hosts? Somo 2 para levar em conta rede broadcast. 2 elevado a n mais próximo de 102 é 128. Não precisei dividir por 256, então continuo no quarto octeto. Logo, a máscara de subrede vai ser 255, 128. Tá certo? E o endereço dela, 192.168.1.0, esse 128 é /25. Ok? Rede A é a mais fácil de todas. Rede B, eu quero 50 hosts, passo para 52. 2 elevado a n mais próximo, 64, no quarto octeto. 64 no quarto octeto é 255, 255, 255, 192, porque o 92 é 256 menos 64. Logo, aí vem. Este próximo endereço de rede vai ser o de cima, como a gente já aprendeu, somando quem? Somando o número mágico de subrede. Tá? Então, esse que vai ficar aqui embaixo é 192.168.1.0 mais 128. Tá? E assim sucessivamente. O de baixo vai ser 192 por quê? Porque é 128 mais o 64. E o de baixo vai ser 224 por quê? Porque é 192 mais o número 32. Tá certo? Cada um com a sua máscara. Então a gente fez VLSM de maneira simplíssima, com o número mágico. Tá certo? Mais um exemplo. Esse é para vocês. Dividir a rede 172.16.0.0/16 em subredes de forma a atender às seguintes necessidades. 1000 hosts, 500, 160, 20 e 10. Dá uma pausa e tenta fazer.
Observe os resultados. Mais um exercício. Vocês têm aí a rede 200, 20, 10, 0, barra 24 para dividir em 90, 32, 30, 6 e 2. Dá uma pausa, tenta resolver. Observe os resultados. Vamos em frente. Agora a última parte é super-redes. O que vem a ser super-rede? É uma rede, é um agregado de redes. Na verdade, você tem a super-rede pode ser entendida como o processo inverso da sub-rede. Tá certo? Então, em vez de dividir em pedacinhos, você vai pegar um monte de pedacinhos, juntá-los e dizer, olha só, esse endereço que eu estou dando aqui, tá, é um endereço que vai conter todas aquelas redes. Tá certo? Então, a gente vai considerar os casos em que a variação dos endereços ocorre em apenas um octeto, que a gente vai chamar de octeto mágico. Tá certo? Ok, vamos lá. Então, como a gente já falou, né, dado um conjunto de rede, determina um endereço que vai, num determinado roteamento, vai sumarizar aquelas rotas todas. Né? Uma rota só que vai sumarizar aquelas rotas todas. Na verdade, a sumarização é usada onde? Na hora de você trabalhar os protocolos de roteamento, né? Ou uma sumarização estática também, você pode fazer. Tá certo? O fato é que você quer um endereço apenas que contenha todos os outros. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Como é que o número mágico pode ajudar a gente nisso? Tá? Vamos lá. Primeiro, vamos achar a faixa de octetos mágicos. Você tem um monte de endereços. Você ordena eles, pega o maior e pega o menor. Tá certo? Faz o maior menos o menor. Aproxima para 2 elevado a n. Tudo para a gente é 2 elevado a n. Tá certo? E aí, primeiro caso. O octeto mágico menor, ou seja, o que começa a lista, né, é divisível por essa faixa que eu calculei aqui em cima. Tá? Nesse caso, a própria faixa é o número mágico de superrede. Tá certo? Acho a máscara, que é 256 menos esse número mágico. E o endereço menor, aquele que é divisível lá pela faixa, vai ser o próprio endereço da superrede. Então, esse é o caso mais fácil. Né? O caso que o menor endereço de todos ajuda a gente. Tá? Vamos ver um exemplo. Tem aí, ó, esses 4 endereços, eu quero saber um endereço que tenha todos. Vai do 16 até o 24. Certo? Como é que eu faço isso? Como vai ser a faixa? 24 menos 16, mais 1, que dá 9. Eu vou pegar isso e vou aproximar para o 2 elevado a n mais próximo dele acima. 2, 16. Dá 16. 2 elevado a 4, 16. É o caso 1 por quê? É o caso 1 porque 16, que é esse primeiro aqui, é divisível por 16. Logo, o próprio 16, que é a faixa, vai ser o número mágico de subrede. 256 menos 16, 240, logicamente no terceiro octeto. O endereço superrede, então, qual vai ser? Vai ser o endereço menor, 192.168.16.0, seguido da máscara de superrede, 255, 255, 240, 0. Esse é o caso mais fácil. Tá? Bom, o caso 2. O caso 2 é o caso em que o octeto mágico menor não é divisível pela faixa. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou reduzir esse valor do octeto mágico menor para um valor que seja divisível pela faixa. Tá? E aí eu vou ter que recalcular a faixa, porque a rede vai aumentar, né? O conjunto de rede vai aumentar. Eu vou ter que recalcular e vou testar novamente a divisibilidade. Tá certo? E eu vou repetindo esse processo até eu conseguir a faixa apropriada. No que eu consigo, eu faço exatamente o que eu fiz anteriormente. Tá? Vamos lá. Estou com a rede com os 4 endereços. Vou do 20 ao 40. Tá certo? Vamos lá, vamos ver qual é o endereço que vai abarcar todos esses. Endereço menor, 20. Endereço maior, 40. Faixa,
40 menos 20 mais 1. 21. Vou aproximar para 32. Ora, o 20 não é divisível por 32. O que eu vou fazer então? Eu vou reduzir esse endereço menor, tá? Para um valor, eu vou substituir esse 20, vou para um valor abaixo dele, 0, tá? Porque é o primeiro valor abaixo dele que vai ser divisível por 32, tá certo? E aí, calculo novamente a faixa. Passa a ser um 92168 0 até um 92168 40 0. 40 menos 0 mais 1, 41. Eu tenho uma nova faixa, 64. Tá? Nesse caso, 0 divisível por 64, beleza, sem problema nenhum. Tá? Então, o número de mágico de subrede vai ser 64. Máscara, então, vai ser 192. Qual vai ser o endereço da superrede? 192.168.00 com a máscara 255.255.192.0. Tá? Muito bem. Exercício é dada a rede inicial, a rede final, e aí você vai calcular o endereço de subrede dessa faixa aí. Ok? Dê uma pausa, tente fazer. Veja as respostas. Com isso, a gente termina a aula. Muito obrigado.